Yogi Suritsuma! O ser que é o resumo daquele vídeo sobre o homem paciente é imbatível. Barba Negra finalmente está tendo um pouco mais de destaque através da história do seu pai. Estamos tendo aqui um pouco mais sobre sua origem e como um grande pirata fez de tudo para salvar a vida da sua amada e também da vida do seu filho. Porém, esse flashback do Shebeck também tem ajudado a entender um pouco mais sobre o objetivo do Barba Negra e por que ele quer se tornar o rei do mundo. Vamos falar mais sobre essa visão depois da vinheta. Meus amigos, Barba Negra é um homem paciente, né? Não tem como negar, né? De todos os defeitos que o Barba Negra possa ter no mangá de One Piece, não ser um cara paciente é uma coisa que não podemos atribuir pra ele. Porque o que esse cara comeu quieto e ficou quietinho, esperando o momento certo pra agir ali nos bastidores do bando do Barba Branca, não está escrito no gibi. Ele cresceu em força e em poder na tripulação do Barba Branca, esperando o momento certo para encontrar a Yami Yami no Mi. Ele sabia que os feitos ali do bando do Barba Branca poderia fazer com que a Yami Yami no Mi fosse atraída ali até a tripulação, já que eles eram um grande agrupamento, uma grande família, uma grande tripulação, e fazer com que essa perspectiva se aproximasse dele era algo completamente certo, né? Já era algo ali que ele já esperava. Então, ficar nos bastidores sem chamar a atenção era um movimento preciso aqui do Barba Negra. Mesmo sendo forte o suficiente para que Ace reconhecesse seu poder e causando a ferida permanente em Shanks em seu olho esquerdo, Tite se recusava a ganhar destaque. Ele se recusava a ir para a linha de frente, porque até mesmo ali o Ace fala para o Barba Negra se ele não queria assumir o posto de comandante antes mesmo dele assumir a divisão 4, né? Que a divisão número 4 era a divisão do Oden, depois ficou vaga e aí o Ace assume. Só que antes disso o Ace pergunta ali pro Barba Negra se ele não queria assumir, e o Barba Negra fala: não, eu tenho meus próprios objetivos, eu tenho as minhas próprias perspectivas. Então ele fica ali quieto, comendo quieto para esperar o momento certo, né? O homem paciente, ele é imbatível. Porém, tudo muda quando Tite encontra a Yami Yami no Mi. Tite até mesmo sentiu a fruta lhe chamar. É basicamente aqui um conto bem preciso para indicar para nós de que a Yami Yami no Mi não é uma fruta ali do tipo Logia, como é contado ali na história, né? A gente já pode considerar ela como tipo de Zoan, da mesma forma como foi descrita ali a fruta de Nika, né? A Gomu Gomu no Mi, como a figura, né, da Hito Hito no Mi. A gente já trouxe uma teoria de que tanto a Hito Hito no Mi modelo Nika, né, que é a Gomu Gomu no Mi, quanto também a Yami Yami no Mi são dois processos das mesmas perspectivas, que é o que? Acreditar em Imu. A Gomu Gomu no Mi é a base ali inspirada na bondade de Musama quando libertou os seres humanos, esse libertador que está por aí no mundo, enquanto a Yami Yami no Mi seria essa perspectiva também baseado no guerreiro, né, no cara julgador, no subjugador que foi Musama para libertar os seres humanos lá na Primeira Guerra Mundial. Isso aqui já é uma outra teoria. Primeira Guerra Mundial não, né? Lá no Primeiro Mundo. No Primeiro Mundo de One Piece. Mas isso aqui já é uma outra teoria, a gente já abordou esses detalhes. Se vocês querem acompanhar, só procurar aí na playlist de One Piece que a gente já traz toda essa abordagem por lá. Mas o fato é que ele sentiu a fruta ali chamar, e foi assim que ele decidiu fazer a coisa mais terrível em uma tripulação: matar um Nakama, né? Matar, finalizar, acabar com a vida de um companheiro, e sendo um dos mais importantes ali, já que ele era um líder também de esquadrão, já que o Tati também era
líder de um esquadrão, o que colocou o Ace na cola do Barba Negra. Assim, o Barba Negra rodou ali a Grand Line, depois em busca de novos companheiros até chegar no confronto contra o Ace na Ilha Banaro, né? Nessa ilha que acabou levantando grandes aspectos, até mesmo fazendo paralelos com God Valley, visto que God Valley tem a temática western, essa ilha também tem uma temática western, e nesse confronto ali entre Shebek e também Roger, tivemos todo um contexto relacionado também a Barba Negra versus Ace. E o confronto esperado aqui para esse vídeo é que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos aqui pela plataforma para que o YouTube recomende ainda mais os nossos conteúdos de One Piece por aqui. E é claro que você também pode nos ajudar, se tornando membro aqui do canal, mandando seu valeu e mandando o seu hypado. Estamos trazendo vídeo de One Piece todos os dias aqui no canal do Geek Brasil, de domingo a domingo, fazendo react, fazendo análise, inversões. Tem muitos conteúdos dessa obra maravilhosa e a gente sempre tá comentando e divulgando ainda mais o nosso pirata que estica. Então, chega junto, se inscreva e também se torne membro do canal do Geek Brasil. Vamos lá, como nós vimos ali no confronto na Ilha Banaro, né, o objetivo do Barba Negra era calgar um cargo entre os Shichibukais. E ele estava mirando no Luffy para isso, né? Ele queria fazer isso já em Jaya, né? A partir do momento que ele reconheceu o Luffy, ele foi atrás dele em Jaya, mas o destino calhou dele encontrar o Ace, né? Tipo assim, o destino, enquanto ele estava caçando o Luffy naquele momento, e pelo que a gente pôde observar, até aquela situação em Jaya, o Luffy seria destronado, destruído ali pelo Barba Negra mediante ao seu poder e sua força ali naquele momento. Mas o fato é que o destino quis salvar o Luffy, né? Talvez seja até mesmo o Dragon que estivesse de olho. Nós não sabemos o que fez ali com que toda essa temática levasse o Luffy diretamente para o céu, né, para Skypiea. Mas a questão mais importante aqui é que o Ace foi de encontro com o Barba Negra e finalmente conseguiu lhe encontrar. O Barba Negra derrota o Ace e consegue chegar ao posto que ele tanto queria. Invade Impel Down, monta toda a sua tripulação e declara guerra no mundo, roubando a Akuma no Mi de Barba Branca. Então, nós temos essa ideia muito sagaz sobre o personagem e como ele foi conduzindo toda essa situação no confronto contra o Ace, né? O que marca definitivamente a situação de que até mesmo o destino estava ajudando ele a cumprir o seu objetivo. Então, ficamos sabendo que o sonho, o objetivo do Barba Negra é se tornar o rei do mundo. Isso colide diretamente com o rei do mundo, que é Imu-sama. Não é à toa que o Saturno quis atacar logo ali os tripulantes, né? A gente observa tanto a Catarina quanto também ali outros personagens falando ali sobre essa visão do sonho do Barba Negra, e o Saturno definitivamente o ataca. E desta maneira a gente consegue ver dessa perspectiva sobre a origem do Barba Negra, né? De que ele tem uma origem importante, que ele tem uma linhagem importante. Não é apenas uma linhagem sobre ali o Shebek, é uma linhagem mais antiga, uma linhagem apagada, uma linhagem que tentou ser apagada ali do mapa, também ligado a Davy Jones, né? Essa linhagem que está conectado diretamente ao Barba Negra, este mundo que Mu quer subjugar de tudo quanto é forma e fazer com que tudo desapareça para que somente ele e os seus permaneçam. A questão é que o Oda amarrou o roteiro perfeitamente da vingança do Barba Negra, mesmo sem querer. A gente sabe que ele tá tramando todo ali um esquema para calgar o posto de rei do mundo. Mas para quê? Qual é o objetivo dele? Qual que é a intenção dele de se tornar o rei do mundo? Destronar ali Mary Josie, acabar com o reinado, vingar alguma coisa, vingar alguma situação? Pelo que nós sabemos, mesmo que a história tenha sido manipulada ali no incidente de God Valley, o Barba Negra, ele não sabe disso. E dessa maneira ele está
em busca de vingança daquilo que ele sabe. E basicamente ele está visando aquilo que ele tem de conhecimento. Então, por mais que a situação não seja exatamente como o Sengoku narrou para nós no capítulo 957, sabemos que provavelmente tem alguma interferência de Mu, dos Gorosei e tudo mais, ele está vingando aquilo que ficou conhecido pelo público, pela forma geral. Por isso que sua vingança está sendo feita ali ao longo da trama. Mesmo sem querer, nós observamos toda essa situação acontecendo ali ao seu redor. Ele ia entregar o neto do marinheiro que causou a morte do seu pai. Nós observamos ali que o objetivo do Barba Negra era entregar o Luffy para o governo mundial para que ele galgasse ali o cargo de Shichibukai. Ele também entregou o filho dos caras que causaram a morte do seu pai. Tanto ali o Roger, pai do Ace, né, biológico, quanto também o Garp, pai do Ace adotivo, na forma adotiva, que criou ali o Ace juntamente com a Dandan. Essa é uma percepção de que tudo isso estava sendo alinhado. Da mesma forma que isso era um duplo, né, quase como se fosse uma dupla vingança em relação ali o que o Barba Negra queria fazer, porque vai tanto contra o Garp quanto também o Roger, fazer com que o Ace fosse executado pela marinha. Ele ainda aliciou o pupilo número 1 do Garp, né, fez com que o Garp perdesse ali o Aokiji da marinha e fez com que ele participasse da sua tripulação, fez com que ele entrasse na tripulação do Barba Negra. Ele sequestrou o pupilo número 2 do Garp. Dessa forma ali o herói Kobe poderia servir como uma moeda de troca, mas tudo isso serviu para que outro alvo maior fosse colocado bem na sua mão. Ele obteve Garp como uma moeda de troca. O herói de God Valley, o causador da morte do seu pai, agora está na sua prisão. Então, um morreu executado pelo governo mundial, o outro está nas mãos daquele que acabou sendo o herdeiro, né, a herança de Shebeck, e até mesmo ali a visão sobre como o personagem pode ter sido derrotado pelas mãos ali do Garp, né, não só pelas mãos do Garp, mas aquilo que é contado para nós de acordo com a perspectiva manipulada do governo mundial. E se o Barba Branca traiu ali o Rox, isso poderia até mesmo justificar por que o Tite deu o golpe final nele e pegou sua fruta. Essa é uma questão tremendamente aqui interessante, porque até então, até ali em Marineford, nós observamos que tipo, caramba, por que o Tite atacou ali o Barba Branca? É simplesmente ali pelo intuito de agora chegou a minha era, agora chegou meu momento, mas o cara lhe adotou, o cara tratou ele como filho, o cara colocou debaixo das suas asas. Por que ele fez isso? Isso teria uma justificativa se o Barba Branca também tivesse traído ali o Shebeck e tivesse feito parte do agrupamento que atacou o seu pai. Aos poucos, o Oda vai desenhando uma faceta do Barba Negra nas atitudes de Shebeck. Vamos entendendo mais sobre ele e sobre suas percepções. O Oda, ele é craque em fazer isso, da gente entender um personagem numa visão e depois ele vem e distorce completamente ali o que nós imaginávamos sobre ele. O Shebeck é exatamente essa questão. Quantos não imaginavam que o Shebeck seria mal, pura maldade, né? É o famoso mal. É o cara que é mal por completo. Mas até agora, essa maldade do Shebeck, ela tá baseada no que um pirata é. No que um pirata é em One Piece. Ele é menos mal até mesmo que o seu filho, né? Ele tem uma moralidade que o Barba Negra não tem, que é a questão de, tipo assim, ele não entrega tanto ali as pessoas ou qualquer um que esteja ali caçando ou mata as pessoas em busca dos seus poderes e de suas habilidades. Simplesmente não acontece isso, né? O Shebeck não pensa nessa visão, então já coloca realmente o Barba Negra como uma pessoa totalmente diferente, porque ele cresceu de forma diferente, ele cresce num sentido caótico, ele cresce no meio da perseguição de God Valley, mas até mesmo no seu caos existe uma motivação, existe ali um intuito, porque o personagem ele foi perseguido e agora ele quer perseguir os outros, aqueles que o perseguiu, ele vai perseguir a todos. Conhecendo tudo ali que nós sabemos de Garp e Roger, ou até mesmo de Newgate, é impossível eles terem lutado contra
o Xebec para impedi-lo de salvar a sua família. Então alguma coisa aconteceu, alguma coisa azedou muito maior ali para que eles interferissem. Imu invadindo o corpo do Xebec, Xebec entrando ali num confronto contra Imu juntamente com Roger, Garp, e tivemos uma distorção do jornal do governo mundial ali, né, jornal econômico mundial, informando que na verdade Roger e Garp lutaram contra o Xebec e de nada eles poderiam fazer, porque Imu finalizou o Xebec, deixou o Roger doente e o Garp ficou mal por cima disso, né, não conseguiram mudar, desistiram de mudar a marinha por ele com as suas próprias mãos, mas tentando apostar numa próxima geração, são pontos suficientes para a gente começar a discutir aqui sobre essas atitudes e o que levou realmente ali ao confronto que levou à morte ali do Xebec mediante a Garp e também Roger. Mas como eu disse pra vocês, isso é suficiente para que o Barba Negra queira se vingar contra o mundo. Essas informações que o Jornal Econômico Mundial passou ali para o mundo é o suficiente para que Barba Negra consiga realmente a sua vingança. E tem um motivo ali para ele querer ser o rei do mundo. Barba Negra quer fazer com os Tenryubitos exatamente a mesma coisa que fizeram com ele. O objetivo do Barba Negra é fazer um torneio onde piratas vão caçar Tenryubitos, sendo transmitido para o mundo inteiro. É claro que o seu objetivo é ser o rei do mundo e comandar tudo e a todos e todos os países. Mas ele vai colocar nobres mundiais e até mesmo ali reis de outras nações para serem caçados por piratas. E mais uma vez, as cadeiras dos oprimidos se giram ali para que novos opressores surjam. A mesma coisa aconteceu com Imu, possivelmente, a mesma coisa aconteceu com Imu, porque um deus do sol foi brotado ali no primeiro mundo e desta maneira a gente teve essa libertação. Só que a mesma coisa pode ter acontecido possivelmente ali antes de Imu, talvez. E a gente sabe que esse ciclo desgraçado nunca acaba. É sempre ali um querendo vingar a morte do outro, um querendo fazer com que a morte do outro seja realmente ali uma busca por respostas, uma busca por razão. E desta forma esse ciclo infernal nunca acaba. O objetivo do Barba Negra é sentar no mesmo trono opressor que um dia lhe esmagou para esmagar tudo à sua volta. É o mesmo trono que colocou um alvo em suas costas lá em God Valley e também um alvo nas costas da sua mãe é o suficiente aqui para ele sentar e poder governar e subjugar todos os Tenryubitos que desejavam lhe caçar. A questão que fica é como que ele vai reagir quando ele souber que o maior causador da morte do seu pai está sentado quieto no trono do mundo durante todo esse tempo, enquanto o que ele mandou ali para Vala eram apenas marionetes de Imu. Tanto Roger, quanto Garp, quanto Newgate, Ace, Luffy, todos os personagens ali basicamente são marionetes no controle de Imu-sama para tentar apagar da existência a linhagem de David Jones. O combate contra Imu será inevitável. A questão agora é saber se Barba Negra e Luffy vão lutar juntos ou se vai ter algo a mais em cima disso.